Sai de joelhos antes que eu te quebre a mão que te segura. Com 33 anos, dona de um food truck de comida para mais de 100 quilos, Molly Bennett se jogou entre o diretor do mercado e o estranho sem-teto que ele forçara a mendigar por comida descartada. Quando o diretor agarrou o braço de Molly, ela bateu a mão dele, rasgou a acusação de roubo e anunciou que o homem faminto agora trabalhava para ela. Ninguém sabia que o andarilho silencioso era Sebastian Valenti, o chefe da máfia de 44 anos, cujo desaparecimento havia congelado negociações de bilhões de dólares na orla e dividido um dos impérios criminosos mais temidos da América. Sebastian poderia ter encerrado a confrontação com um nome. Em vez disso, ele aceitou o avental de Molly, um salário de 12 euros por hora e o aviso de que os funcionários comiam depois dos clientes. Então o prefeito chegou, o viu lavando louça e ficou pálido. Dom Valenti, ele sussurrou. Todos acreditam que você foi deposto. Molly virou-se lentamente para seu novo funcionário. Quem exatamente eu acabei de contratar? Primeira parte, o funcionário que achava que instruções eram negociações. Por 3 longos segundos, ninguém se moveu. As mãos de Sebastian permaneceram submersas em água com sabão. O prefeito o encarou como se um homem morto tivesse acabado de pedir guardanapos extras. Do outro lado do mercado, Arthur Pike, o diretor polido cuja mão Molly havia ameaçado minutos antes, ficou estranhamente quieto. Sebastian olhou para o prefeito. Não aqui. 2 palavras. O prefeito entendeu imediatamente. Molly não. Ela se interpôs entre eles. Na verdade, aqui é excelente porque há 5 minutos este homem era um sem-teto, faminto e aparentemente chamado Ben Vale. Sebastian secou as mãos lentamente. Isso é complicado. Maravilhoso. Eu cobro extra pelo complicado. Antes que ele pudesse responder, Arthur chamou a segurança, acusando Sebastian de roubo novamente. Molly girou. Ele trabalha para mim. Você o contratou há 30 segundos. Empresa em rápido crescimento. Sebastian quase sorriu. Molly apontou para seu caminhão. Lá dentro. Se você vai arruinar minha noite com o que quer que seja isso, pode fazer isso enquanto ganha 12 euros por hora. Sebastian Valenti havia negociado acordos de transporte marítimo no valor de centenas de milhões de euros. 10 minutos depois, ele perdeu uma luta com um invólucro de comida. Você dobra as pontas para dentro, disse Molly. Eu fiz. Você criou uma bolsa. Ela contém a comida. Ela assusta a comida. Tasha Reed observava do caixa. Estou começando uma lista. Sebastian olhou para ela. De quê? Coisas que Ben Vale não deveria saber. Não demonstrei nenhum conhecimento em comum. Você corrigiu um cliente sobre seguro marítimo enquanto colocava mostarda em sua manga. O cliente estava incorreto. Molly entregou outro pedido a Sebastian. Mesa 6. 2 hambúrgueres. 1 sem cebola. 1 sem picles. Picles extras à parte. Molho separado. Sebastian encarou o bilhete. Por quê? Porque eles estão nos pagando. Este sistema de pedidos incentiva o comportamento racional. Para um homem sem teto, você tem a confiança de alguém que é dono da calçada. Sua expressão mudou por um breve segundo. Propriedade é frequentemente temporária. Molly fez uma pausa, depois suavizou. Ela presumiu que a fome o havia tornado filosófico. Sebastian presumiu que ela não tinha ideia de quão precisa ele havia sido. Perto do fechamento, Arthur circulou de barraca em barraca, distribuindo avisos de fornecedores revisados. Molly leu o dela e praguejou baixinho. Outro aumento de taxa. Sebastian apareceu ao lado dela. Ela impõe a mesma taxa a todos os fornecedores? Não. Quem recebe isenções? Por quê? Porque a aplicação seletiva cria alavancagem. Molly olhou bruscamente. Você sabe muito sobre alavancagem para um homem que não conseguiu operar meu leitor de cartão. O leitor de cartão é mal projetado. Tem um botão verde. Tasha silenciosamente adicionou algo à sua lista. Mais tarde, um cliente idoso aproximou-se do caminhão e apontou discretamente para o quadro Pague amanhã. Molly o serviu, sem fazer perguntas. Sebastian tirou o relógio caro, escondido sob sua manga emprestada. Posso cobrir a refeição dele. Molly encarou-o. Depois olhou para ele. Você ganha 12 euros por hora. Pare de agir como um príncipe falido. Sua boca se contorceu.
Ela recusou o relógio. Quando outro cliente deixou uma gorjeta de 5 euros para Sebastian, ele a empurrou de volta. Molly a empurrou para ele novamente. Dinheiro honesto. Não preciso de caridade. Não é caridade. Você trabalhou por isso. Recusar dinheiro honesto é outra forma de orgulho. Sebastian aceitou a nota como se ela tivesse insultado pessoalmente seus ancestrais. Um homem subitamente se aproximou de Molly por trás e a abraçou. Sebastian ficou completamente imóvel. Quem é ele? Molly notou a mudança em sua voz. Ela esperou, deliberadamente. Finalmente ela disse: Daniel, meu irmão. Os ombros de Sebastian relaxaram. Molly sorriu. Você estava com ciúmes? Consciência de segurança. Você está sem teto há uma noite e já desenvolveu ambições territoriais. Daniel riu. Sebastian não. Mas Molly pegou o menor rastro de embaraço sob aquela compostura aterrorizante. Após o fechamento, ela lhe entregou um recipiente de comida. Ele aceitou silenciosamente. Então Molly fez a pergunta que a incomodava a noite toda. Se você é realmente ninguém, Ben, por que o prefeito olhou para você daquele jeito? Sebastian encarou o mercado escuro. Ela mudou a pergunta. Por que ninguém está te procurando? Desta vez ele respondeu. Eles estão procurando pelo homem que eu era. Molly esperou. Sebastian olhou para o avental em sua cintura, a gorjeta de 5 euros em sua mão, depois de volta para ela. Não tenho certeza se pretendo retornar como ele. Ao final da primeira semana de Sebastian no Second Serving, Molly aprendeu 3 coisas. Ele chegava cedo. Ele nunca reclamava. E ele considerava pedidos de comida personalizados como evidência do declínio da civilização. Hambúrguer, sem queijo, cebola extra, molho à parte. Molly chamou. Sebastian franziu a testa para o bilhete. Se ele não quer o hambúrguer como projetado, por que pedir? Porque os clientes têm livre-arbítrio. Um sistema ineficiente. Tasha adicionou outra linha à sua lista. Sebastian a ignorou. O que Molly não via era que, entre os picos do almoço, ele estava memorizando os padrões de inspeção de Arthur Pike, as taxas de fornecedores, os cronogramas de entrega e quais empresas haviam recebido súbitas violações. Ele também notou que o Second Serving estava pagando muito caro pelo óleo de cozinha. 2 dias depois, o fornecedor de Molly ofereceu a ela uma redução de 12%. Ela encarou Sebastian. O que você fez? Eu negociei. Você o ameaçou? Não. Você insinuou que algo terrível aconteceria com a família dele? Não. Você olhou para ele até que ele ficasse com medo de sua própria infância? Sebastian considerou. Ele já estava nervoso. Molly cancelou o desconto. Sebastian parecia genuinamente ofendido. Se meu negócio sobrevive porque as pessoas têm medo do meu lavador de pratos, estou fazendo algo errado. Eu não sou seu lavador de pratos. Você lavou louça ontem. Eu executo múltiplas funções. Parabéns. Agora você é gerência. Sexta-feira à noite, Molly colocou um envelope em sua mão. Sebastian abriu. Dinheiro. Seu salário da primeira semana. Ele contou uma vez. Depois apenas encarou. Molly se inclinou contra o balcão. Sabe, 12 euros raramente intimidaram alguém tão eficazmente. 19. O quê? A última vez que alguém me pagou diretamente pelo trabalho que eu pessoalmente completei, eu tinha 19 anos. O sorriso de Molly desvaneceu. Ela queria perguntar o que aconteceu depois dos 19. Em vez disso, ela dividiu 2 sanduíches sobrando e lhe entregou um. Eles comeram em caixas viradas atrás do caminhão. Sebastian assinou para o quadro Pague Amanhã. Você poderia aumentar suas margens eliminando isso. Absolutamente. No entanto, você não o faz. Não. Por quê? Molly deu outra mordida antes de responder. Porque precisar de ajuda uma vez não deve se tornar a identidade permanente de alguém. Sebastian parou de comer. Por um momento, o barulho do mercado pareceu mais distante. Molly notou outra coisa então. Toda noite, você espera até que o último cliente vá embora antes de tocar em sua própria comida. Você sempre faz isso. Fazer o quê? Esperar até que ninguém possa me ver comer. Sua mandíbula apertou. Eu não gosto de ser observado enquanto aceito algo que não ganhei. Você trabalhou 9 horas. Isso não é o que eu quis dizer. Ela entendeu. Molly baixou a voz.
A dignidade não é medida pelo fato de alguém ver a necessidade, Ben. Ele a olhou por tanto tempo que ela de repente se interessou muito pelo seu sanduíche. Na noite seguinte, Sebastian anunciou que pretendia cozinhar. Molly riu. Ele não. 25 minutos depois, ele colocou um prato na frente dela com a solenidade de um tratado de paz. Molly provou. Aceitável. Seus olhos se estreitaram. Estatisticamente, aceitável é perto de excelente. É assim que as estatísticas funcionam. Você não tem ambição. Ela riu. Ele sorriu. Não o sorriso contido, quase sorriso que ela tinha visto antes. Um sorriso real. Molly ficou quieta. Sebastian se aproximou. Seu olhar caiu brevemente em sua boca. O dela fez o mesmo. Por um segundo suspenso, nenhum se afastou. Então Sebastian o fez. Sua expressão fechou. Você não sabe o suficiente sobre mim. O calor de Molly esfriou. Então me diga antes que o mistério se torne uma desculpa. Ele olhou para o escritório de Arthur do outro lado do mercado. Após a votação de requalificação. Isso soa suspeitamente como adiar. Pelo menos você é honesto sobre isso. Não suficientemente. Ela não entendeu o peso por trás dessas palavras, mas entenderia mais tarde. Sebastian prometeu que explicaria após a votação. 3 minutos depois, um homem em um terno impecável caminhou em direção ao caminhão carregando uma prancheta. Inspeção de alimentos, ele anunciou. Molly o olhou. Marcus Hale havia defendido corporações em investigações federais, negociado acordos em 3 continentes e não tinha a menor ideia da temperatura que o frango cozido deveria atingir. Ele inspecionou uma geladeira por vários segundos. Muito fria. Molly cruzou os braços. Esse é geralmente o conceito. Marcus olhou para Sebastian. Senhor, precisamos discutir. Silêncio. Tasha levantou lentamente os olhos do caixa. Molly olhou para Marcus, depois para Sebastian. Senhor, Marcus se recuperou instantaneamente. Eu me dirijo a todas as pessoas desempregadas com excesso de respeito. Ninguém falou. Tasha pegou seu caderno. Sebastian fechou os olhos. O prefeito chegou a East Harbor na segunda-feira, com 2 ajudantes, 3 repórteres e o sorriso cuidadoso de um homem anunciando algo que ninguém queria. Molly estava entregando um pedido a Sebastian. 2 sanduíches de frango, 1 sem tomate. Sebastian estudou o bilhete. Finalmente, uma modificação razoável. Então o prefeito o viu. Seu sorriso desapareceu. Dom Valente. A bandeja parou nas mãos de Sebastian. Ao redor deles, a conversa morreu. O prefeito se aproximou. Todos acreditam que você foi deposto. Molly olhou dele para Sebastian. Não. Sebastian colocou a bandeja. Prefeito. Foi apenas uma palavra, mas Ben Vale desapareceu. Seus ombros se endireitaram. Sua voz perdeu a contenção cautelosa de um homem tentando não ser notado. Mesmo parado no avental preto barato de Molly, ele de repente parecia exatamente como alguém acostumado a salas que ficavam em silêncio quando ele entrava. 2 seguranças se aproximaram. Senhor Valente. Um fornecedor deixou cair uma xícara. Alguém sussurrou. Valente? Pátria Voz respondeu. A família Valente é dona da empresa de requalificação. Molly sentiu o significado chegar pedaço por pedaço. Ben Vale, o nome falso, suas perguntas sobre contratos de arrendamento, seguro marítimo. Marcus chamando-o de senhor. Arthur Pike abriu caminho pela multidão que se reunia. Você não tem autoridade aqui. Sebastian se virou. Imediatamente, suspenda todas as ações de fiscalização contra os fornecedores de East Harbor. Arthur sorriu. Você não pode ordenar isso. Pela primeira vez, Molly viu algo quase tão perturbador quanto a identidade de Sebastian. Arthur estava certo. O Conselho Executivo o removeu, continuou Arthur. Sua autoridade de liderança permanece suspensa. O medo se espalhou pelos fornecedores. Sebastian podia intimidar um prefeito, mas não podia simplesmente comandar esse problema para longe. Molly se aproximou dele. Me diga, Molly, agora. Sebastian olhou para a multidão que se reunia. Meu nome é Sebastian Valente. Eu descobri essa parte. Minha família controla a empresa por trás da requalificação. Seu rosto endureceu. Você sabia que meu caminhão foi ameaçado? Sim.
A única palavra doeu mais do que uma desculpa teria doído. Sebastian explicou a votação de liderança de emergência, os ativos congelados, os relatórios manipulados e os registros que mostravam que o caso de requalificação de Arthur havia sido fabricado. "Então libere-os!" gritou alguém. "Eu não posso!" Vozes furiosas explodiram. Sebastian levantou a voz sem gritar. Os arquivos também documentam falhas estruturais e de segurança legítimas. Liberar tudo sem um plano de remediação resultaria em fechamentos obrigatórios. Vocês derrotariam Pike e perderiam o mercado com ele. Molly o encarou. "Então, por que trabalhar para mim?" Silêncio. Sebastian poderia ter oferecido estratégia. Em vez disso, ele lhe deu a verdade mais feia. O trabalho começou como disfarce. Eu precisava de acesso aos fornecedores sem revelar quem eu era. E então, fiquei por sua causa. Molly riu uma vez, sem humor. "Você transformou minha vida na única parte honesta do seu disfarce e ainda me negou a verdade necessária para usá-lo." Sebastian se aproximou dela. "Molly." Ela recuou. Ele parou imediatamente. "Posso providenciar proteção." "Não. Pode haver pressão contra você agora." "Então me diga quais são os riscos. Não decida minha vida por mim." Ele o fez. Sem mansão. Sem realocação forçada. Sem ordens disfarçadas de preocupação. Sebastian explicou quais reuniões poderiam se tornar hostis, onde Arthur poderia aplicar pressão burocrática e quais proteções legais os fornecedores poderiam exigir. Molly aceitou apoio jurídico independente. Ela aceitou segurança transparente em reuniões públicas. Ela recusou guardas pessoais. Ela recusou a realocação. E quando Sebastian se ofereceu para colocar o Second Serving sob proteção valente, sua resposta foi imediata. "Meu caminhão pertence a mim. Permaneceria seu. Então não precisa do seu nome em cima dele." Um sedã preto parou perto do mercado. Helena Valente emergiu. Ela se aproximou de Sebastian primeiro, mas sua atenção mudou rapidamente para Molly. "Se ele destruir esta requalificação para proteger East Harbor," disse Helena, "milhares de empregos legítimos fora deste mercado podem ser afetados." A mandíbula de Sebastian apertou. "Helena, não." Ela deveria entender a escala. Molly o surpreendeu a ambos. "Ela está certa." Sebastian olhou para ela. "Um mercado não se torna moralmente sagrado porque eu trabalho aqui." Molly disse. "Se nos salvar destrói milhares de empregos inocentes em outro lugar, então você não consertou o problema. Você o moveu." Helena a estudou de forma diferente depois disso. Molly se virou para Sebastian. "Então, encontre uma opção que não exija que pessoas comuns paguem pelos erros de sua família." A expressão de Sebastian suavizou. Juntos, Molly ficou quieta. Ele baixou a voz. "Você acredita que alguma parte de Ben foi real?" Ela olhou para o homem que lutou com seu leitor de cartão, recusou gorjetas, comeu apenas depois de todos os outros e quase a beijou ao lado de um food truck. Sua raiva não apagou essas memórias. Isso piorou as coisas. "O homem era real", disse ela. Sebastian esperou. "A escolha que você me deu não foi." Arthur Pike não esperou Sebastian recuperar seu título. Na manhã de terça-feira, 6 fornecedores receberam avisos de inspeção. Ao meio-dia, 2 licenças foram temporariamente suspensas. Às 15 horas, todos queriam que Sebastian liberasse os arquivos. "Destrua Pike", exigiu um fornecedor. Sebastian ficou ao lado do Second Serving, enquanto vozes furiosas o cercavam. "Meus advogados confirmaram o que acontece se eu liberar tudo hoje." E a cidade fecha East Harbor. Silêncio. "Os relatórios manipulados estão misturados com violações estruturais reais", continuou Sebastian. "A divulgação de emergência desencadeia a aplicação obrigatória." "Então, não fazemos nada?" gritou outro fornecedor. "Não", disse Molly. Todos se viraram. Ela estava dentro de seu caminhão segurando um marcador. "Paramos de fingir que nossas escolhas são demolição ou negação." Ela escreveu 3 palavras no quadro de menu. Cooperativa de Proprietários de Fornecedores. Sebastian observou enquanto Molly delineava a ideia. Os fornecedores receberiam direitos de operação de longo prazo por meio de uma cooperativa independente. Os reparos seriam feitos seção por seção, em vez de demolição total. Inspetores externos, não o escritório de Arthur,
e não funcionários da Valenti, verificariam a segurança. O desenvolvimento poderia continuar em propriedades não utilizadas na orla, sem apagar os negócios existentes. Helena ouviu, braços cruzados. Então ela desmantelou a parte fantástica. Os Valenti não podem simplesmente doar a terra. Molly assentiu. Por quê? Fundos de pensão têm participações no projeto. Milhares de funcionários legítimos dependem de sua receita. Sebastian pode ser acusado de destruir deliberadamente o valor para os acionistas. Então, fazemos a preservação do mercado lucrativa. Sebastian olhou para Molly. Ela deu de ombros. Você é o bilionário aterrorizante. Descubra. A negociação resultante durou 7 horas. Molly a conduziu de seu food truck. Executivos que normalmente realizavam reuniões acima de Manhattan chegaram internos sob medida e se encontraram sentados em mesas dobráveis ao lado de uma placa escrita à mão anunciando Chile. Um executivo pegou um café. 3 euros, disse Molly. Sebastian pegou uma xícara. Ela estendeu a mão. Ele encarou. Você está me cobrando? Revoluções são caras. Pague por sua bebida. Eu sou dono de parte da propriedade. E de todo este café. Helena escondeu um sorriso. Sebastian pagou. Ao anoitecer, os números começaram a mudar. Reparos graduais custavam menos do que atrasos na demolição. A continuidade dos fornecedores preservava o fluxo de pedestres. Parcelas não utilizadas poderiam suportar desenvolvimento lucrativo sem eliminar o mercado. Então Arthur chegou. Ele pediu para falar com Molly a sós. Sua oferta era elegante. Um restaurante permanente no novo desenvolvimento, financiamento garantido, segurança financeira, um papel público apresentando a requalificação como progresso comunitário. Tudo o que ela tinha que fazer era apoiar a demolição. Molly ouviu até que ele terminasse. Então eu sobrevivo? Sim, e todos os outros. A expressão de Arthur mal mudou. O progresso cria vencedores e perdedores. Molly abriu a porta do caminhão. Então perca meu voto. Sebastian tinha ouvido tudo. Ele não disse nada. Nenhum elogio. Nenhuma declaração pública. Ele simplesmente se afastou e deixou Molly retornar à reunião como dona de sua própria decisão. Arthur retaliou na manhã seguinte. Ele divulgou provas de que Sebastian Valenti havia passado semanas dentro de East Harbor sob uma identidade falsa. Repórteres cercaram o Second Serving. Você estava trabalhando com Valenti? Você sabia quem ele era? Seu plano cooperativo foi criado pela máfia? Molly poderia ter protegido Sebastian. Ela não o fez. Ele me enganou. Ela disse. Sebastian, parado a vários metros de distância, aceitou as palavras sem hesitar. Ele também trabalhou honestamente enquanto esteve aqui. Ambas as coisas são verdadeiras. Um repórter avançou. Então você confia nele? Essa não é a pergunta. Molly apontou para o mercado. A questão é se este plano funciona. Testem os números. Testem a proposta de segurança. Testem a estrutura de propriedade. Não aprovem porque eu me importo com Sebastian Valenti e não o rejeitem porque vocês têm medo do nome dele. Analistas independentes fizeram exatamente isso. 2 dias depois, o relatório deles caiu na mesa do Conselho Executivo. A cooperativa preservou mais empregos existentes do que a demolição. O desenvolvimento gradual permaneceu lucrativo. A supervisão independente reduziu a exposição legal. Um membro do conselho reconsiderou a remoção de Sebastian. Então outro. A certeza de Arthur começou a rachar. Na próxima reunião pública, Sebastian ficou diante dos fornecedores. Ninguém aplaudiu. Ele não pediu que aplaudissem. Minha família criou muitas das condições que tornaram este mercado vulnerável, disse ele. Eu me beneficiei desse sistema antes de entender seu custo total. Arthur observou do fundo. Sebastian continuou. O mercado não me deve perdão porque finalmente me opus a um sistema que minha família criou. Molly olhou para ele. Por semanas, Sebastian possuíra poder suficiente para exigir atenção. Pela primeira vez, ele se recusou a exigir absolvição. E, de alguma forma, isso restaurou mais confiança do que qualquer ordem que ele poderia ter dado. A votação de requalificação foi agendada para sexta-feira. Desta vez, ninguém sabia se Sebastian Valenti entraria na sala como um chefe da máfia restaurado,
um executivo removido, ou simplesmente o homem cujo futuro dependia de um plano que ele não podia mais controlar sozinho. A votação de sexta-feira durou 11 minutos. A discussão por trás dela durou décadas. O Conselho aprovou a cooperativa de East Harbor, reparos de segurança graduais, supervisão financeira independente e a restauração de Sebastian sob nova supervisão. Arthur Pike foi removido. Nenhum tiro soou. Nenhum homem desapareceu em carros pretos. Arthur perdeu porque os investigadores encontraram horários de inspeção manipulados, relatórios falsos de vacância e acordos privados com desenvolvedores de luxo. E porque as pessoas finalmente pararam de aceitar sua definição de necessidade, Sebastian recuperou o controle do Império Valente. Ele não recuperou a inocência. A família concordou com a restituição. Os fornecedores permaneceram cautelosos. Os repórteres continuaram fazendo perguntas. E Molly continuou vendendo almoço. 3 dias após a votação, Sebastian apareceu ao lado do Second Serving, em um terno grafite. Molly olhou para ele. Sem Avental, fui informado que não trabalho mais aqui. Você foi difícil de gerenciar. Recebi avaliações de desempenho inconsistentes. Você negociou com o leitor de cartão. Era pouco cooperativo. Ela quase sorriu. Quase. Sebastian ficou sério. Molly, eu sei. Ela fechou a janela de serviço. Preciso saber que você me amou. Não a sensação de ser tratado como um homem sem nada. Ele não lhe ofereceu joias. Ele não ofereceu um restaurante. Ele não prometeu facilitar sua vida. Ele assentiu. Então não vou pedir para você decidir hoje. Por várias semanas, Sebastian retornou abertamente. Ele pagou por sua comida. Ele esperou na fila. Ele participou de reuniões cooperativas sem sentar-se à cabeceira da mesa. Quando os fornecedores criticavam as políticas da Valente, ele ouvia. Quando Molly discordava dele, ele não transformava a discordância em negociação. Mais importante, ele nunca mais fingiu ser Ben. Helena notou primeiro. Você usou este mercado como uma fuga, disse ela a ele após uma reunião. Sim, você não usa mais. Não. O que mudou? Sebastian olhou pela janela do Second Serving, onde Molly estava discutindo com Tasha sobre o inventário. Aprendi que há uma diferença entre abandonar o poder e se tornar responsável por como usá-lo. Algumas semanas depois, ele se aproximou de Molly após o fechamento. Um encontro. Ela arqueou uma sobrancelha. Isso soou suspeitamente como uma ordem. Sebastian se corrigiu. Você gostaria de jantar comigo? Molly considerou fazê-lo sofrer mais. Sim. Ela escolheu um restaurante de bairro comum, longe tanto de East Harbor quanto dos escritórios da Valente. Sebastian chegou sem segurança, preenchendo o salão de jantar. Ele não reservou todas as mesas. Ele até esperou 8 minutos pelo serviço. Molly o observou. Você parece desconfortável sem seus salários de 12 euros. Preferi as avaliações de desempenho. Você discutiu com todas as avaliações. Respeitei o processo. Após o jantar, eles saíram. Molly parou sob o toldo do restaurante. Havia uma pergunta que ela ainda precisava responder. Quem era você quando trabalhava para mim? Sebastian não hesitou. Um homem com menos recursos, menos desculpas e a mesma capacidade de mentir quando com medo. Molly o estudou. E quem é você agora? O homem que sabe que você pode rejeitá-lo depois de ver tudo e está pedindo de qualquer maneira. Pela primeira vez, Sebastian Valente não tinha alavancagem, estratégia, nem identidade oculta. Ele simplesmente olhou para ela. Gostaria de outro encontro? Sim. Sua expressão suavizou. Posso te beijar? Molly sorriu. Você finalmente aprendeu a diferença entre contratar, ordenar e pedir. Então ela o beijou. 8 meses depois, o Second Serving ainda pertencia inteiramente a Molly Bennett. Sebastian não possuía nada disso, nem o caminhão, nem os direitos de catering, nem a agenda dela, nem sua lealdade. A cooperativa de East Harbor detinha os direitos de longo prazo do mercado. Fornecedores, moradores, representantes de funcionários e especialistas independentes em segurança sentavam-se em seu conselho de administração. A organização Valente recebeu um contato sem direito a voto.
Molly recusou um título formal de liderança. Um food truck já me dá gente suficiente para discutir. Tasha se tornou gerente de operações. Seu caderno sobreviveu. A entrada mais recente em Coisas que Sebastian Valenti não deveria saber dizia como Molly toma seu café antes de Molly ter pedido. Marcus examinou a acusação. Esta informação foi adquirida romanticamente, em vez de ilegalmente. Tasha permaneceu cética. Elena e Molly desenvolveram algo que nenhuma das mulheres chamaria de amizade muito rapidamente. Elas discordavam frequentemente, respeitavam-se consistentemente e nunca fingiram que afeto exigia opiniões idênticas. Daniel permaneceu desconfiado de Sebastian. Sebastian permaneceu desconfiado de Daniel, apesar de Daniel ser o irmão casado de Molly. Ninguém achou isso racional. Sebastian ainda era temido. As salas de reuniões ainda ficavam mais silenciosas quando ele entrava. Governadores ainda retornavam suas ligações. Ele permaneceu estratégico, controlado, exigente e responsável por um império grande o suficiente para afetar milhares de vidas. Mas ele não tratava mais essas vidas como números entre ele e uma decisão lucrativa. E algumas coisas nunca melhoraram. Ele ainda dobrava embalagens incorretamente. Ele ainda considerava horários de ônibus em papel um insulto à inteligência humana. Ele ainda pagava demais por refeições, a menos que Molly o observasse. Pedidos personalizados permaneceram, em sua opinião, evidência de colapso social. Ocasionalmente, quando o second serving estava com pouco pessoal, Molly lhe entregava um avental. Sebastian o vestia sem reclamar. Durante uma entrevista de negócios televisionada, um jornalista finalmente fez a pergunta que todos queriam responder. Molly Bennett salvou seu império? Sebastian balançou a cabeça. Não. Ela deu trabalho a um estranho faminto. O império foi salvo quando as pessoas que haviam sido ignoradas finalmente puderam participar das decisões que afetavam suas vidas. Perder tudo fez de você um homem melhor? Perder o acesso ao poder não me tornou melhor. Removeu minha capacidade de esconder certas falhas atrás da conveniência. Naquela noite, Sebastian apareceu no second serving após o fechamento. Molly se inclinou pela janela. Com fome? Não. Crise no mercado? Não. Precisa de emprego temporário? Minha posição atual paga adequadamente. Então por que você está aqui? Sebastian olhou para ela. Porque a mulher que amo uma vez me deu trabalho quando eu não tinha uma resposta honesta para quem eu era. Eu queria visitá-la agora que finalmente tenho. Molly não disse nada. Ela alcançou o caminhão e lhe entregou um recipiente. Sebastian o aceitou. Eu tenho que pagar? Amanhã. Ele entendeu. O quadro Pague Amanhã nunca foi realmente sobre dívida. Significava que alguém acreditava que você voltaria. Sebastian Valenti outrora controlou um império porque milhares de pessoas temiam o que poderia acontecer se o decepcionassem. Molly Bennett o amou apenas depois que ele aprendeu algo muito mais difícil, como voltar voluntariamente quando nenhuma fome, perigo, disfarce ou poder o forçava a voltar.